Vamos lá, volta Jesus aí, aleluia, é só aqui que a gente pode fazer isso. Nós temos liberdade para louvar o Senhor, para derramar nosso coração, para cantar, para dançar, estar na presença dEle, isso é muito bom. Eu quero saber se tem alguém que ama Jesus aí. Tem alguém que ama Jesus aí? Amém, nós somos tudo doido, enquanto o mundo está se distanciando, nossos corações estão se aproximando do Senhor. Aí às vezes a gente toma uma zona na cabeça, às vezes a gente tropeça, a gente escorrega, mas nós temos um Deus que é perdoador, que está com os braços abertos para nos receber. E essa música, ela fala muito comigo, porque essa música ela carrega uma palavra-chave, que é: toda vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Mano, isso é muito poderoso, isso é muito poderoso. Você já parou para pensar na letra dessa música? Toda vez que você cai em algum pecado, ou que você peca, ou que você se distancia o coração do Senhor, significa que alguma coisa ganhou o seu coração. Só que todas as vezes que você coloca os olhos nele, nada mais te satisfaz. O problema é que eu e você, algumas vezes a gente desvia os olhos. E o problema quando a gente desvia os olhos é que a gente cai. Imagina eu olhando para Jesus, andando nesse palco com os olhos firmes, e aí eu desviei o meu olhar e eu continuo andando, eu vou cair aqui na frente, eu vou cair. Tem um buraco aqui. Mas quando a gente coloca os nossos olhos em Cristo, nada nos satisfaz e a gente não cai. Então essa música carrega para nós um segredo. Olha só, eu estava conversando com alguém essa semana passada, e eu estava dizendo, sabe qual é o problema? Não tem nada a ver com a palavra não começou, tá? Sabe qual que é o problema? É que às vezes a gente ama mais o pecado. E a gente obedece quem a gente ama mais. Você obedece quem você ama mais. Se você está obedecendo às vozes da imoralidade, se você está obedecendo às vozes da indiferença, se você está obedecendo às vozes da indiferença, da desobediência, da ira, do isolamento, é essa voz que você ama mais. Ah, mas uma vez que eu coloquei os meus olhos em Deus, nada mais me satisfaz. Então o segredo, é por isso, quem aqui já sentiu quando vai orar? Quem aqui já sentiu quando vai orar, de dizer assim, ai Senhor, eu não sou muito bom com as palavras, eu não oro bem. Alguém já sentiu assim, eu não oro bem, como se tivesse que orar bem? Alguém já sentiu isso? Puxa, eu não sou muito bom de orar. Queria ser bom de orar. Levanta a mão lá para eu ver vocês, que aqui tem luz, eu não vejo. 95% já pensou assim, Senhor, eu não sou bom nesse negócio de orar. E eu confesso para vocês que às vezes eu também penso isso. Mas quando eu coloco um louvor como esse, para eu louvar, para eu cantar, essas músicas, elas traduzem meu coração. E aí, às vezes, tem coisa que eu não sei falar para Deus, e a música, ela traduz aquilo que está aqui dentro. E para isso que é importante a gente substituir a nossa playlist, por isso que é importante a gente ter nosso tempo com Deus, porque a música, ela vai traduzir isso para você. Ela vai dizer, olha, toda vez que eu coloquei os meus olhos em Jesus, nada mais me satisfaz. O pecado não me satisfaz, as más amizades não me satisfazem, o vape não me satisfaz, a bebida não me satisfaz, a imoralidade sexual não me satisfaz, nada me satisfaz. O que me satisfaz é olhar para Cristo, porque Ele que pagou os meus pecados, Ele que me aceitou, Ele que me restaura, Ele que me salva. Meu Deus, já dava para pregar aqui sem meu esboço. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Eu sempre dou um exemplo para vocês, talvez vocês se lembrem desse exemplo, e ele tem tudo a ver com essa música. É quando você vê aquela pessoa fazendo o unboxing de alguma coisa, e aí ela tá fazendo o unboxing, ela pega um estiletezinho e faz... Ela faz assim, ó. Aí tem uns que falam, Bentley,
Outros falam iPhone. Aí cheira, né? Aí cheira. Olha o cheiro da embalagem, o cheiro da caixinha. Você fala, eu preciso comprar um negócio desse. Se for um Donuts, então, aí você fica maluco, né? Aí o cara faz um unboxing do Donuts que vem numa caixinha maravilhosa, ou de alguma comida, ou do morango, como que é o nome agora? Morango do amor. Aí ele mostra como que faz o morango, aí mostra o dente fazendo assim, ó. Daí a pessoa ela baba naquilo. Daí você fala, eu preciso dar R$17 no morango do amor. Né? Aí você fica, mas olha, quando eu coloco os meus olhos em Deus, aí eu olho para Ele, através da palavra, e eu falo, Jesus, é isso que eu preciso. Aí sabe o que seus amigos vão falar? Seus amigos vão falar assim, o que é que você tem? O que você tem que eu preciso igual? Aí você vai falar, eu tenho os olhos fixados, fechado, eu estou fechado com uma pessoa, eu estou fechado com Jesus, e nada mais me satisfaz, nem o morango do amor. Alguém já comeu o morango do amor aqui? Sim, R$17, meu Deus, eu tenho que fazer 2 parcelas, de tão caro que é 4 morangos do amor, você é louco, João. Mas deve ser uma delícia, né? Tá bom, vou dar um desconto para vocês. Deve ser muito bom. Apesar que eu não sou muito do doce, se fosse alguma coisa meio amarga, para mim seria bem melhor. Quanto mais amargo, melhor. Vamos lá, gente, vocês estão preparados então? Mensagem de hoje, antes de tudo, a família. Nós vamos falar sobre família. A gente está vivendo um tempo que Deus quer restaurar famílias. Toda a nossa igreja está mobilizada e nós, como adolescentes também, estamos mobilizados e temos um papel fundamental na restauração da família. Então, primeira coisa, antes de tudo, família. Antes de tudo, família. Capítulo 15 de Lucas, ele vai falar sobre o resgate daquilo que tem valor. E talvez você precisa resgatar algumas coisas na sua casa que tenha valor. Talvez você precise, e essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Você não vai dizer assim, puxa vida, quem tinha que ouvir não veio. Não, é para você. Se você está aqui, é para você. Quem não veio, depois pega lá no YouTube, quarta-feira. Quarta-feira vai estar no YouTube, eu espero. Entre terça e quarta. Então, talvez o relacionamento que você precisa restaurar é com os seus pais. Eu já vou direto com os 2 pés no peito, ninja, assim, ó. Talvez seja isso. A gente vai falar, o capítulo 15 de Lucas, ele fala sobre 3 parábolas. É a primeira parábola que a gente enxerga nela, quando a gente vê e lê essa parábola, que é a parábola da ovelha perdida. A gente enxerga muita delicadeza nessa parábola. A gente vê um cuidado, um amor de Deus gigantesco nela. Mas a gente não pode esquecer que a ovelha perdida era eu. Fala assim, era eu. A ovelha perdida sou eu. Fala assim, sou eu. Então nós vamos dar uma passada pela primeira parábola. Por quê? Jesus estava sendo questionado pelos fariseus, estava sendo questionado pelos mestres da lei ali, dizendo que ele comia com pecadores, que ele estava rodeado de pecadores, e no momento que ele estava sendo questionado, ele contou uma história. É muito legal que Jesus ele sempre vem com uma história, ele sempre vem com uma parábola. E as parábolas, às vezes, ela é tão clara para alguns e tão obscura para outros, porque Jesus ele faz de uma forma com que aquele que não suporta ouvir aquilo, ele não está preparado para aquilo, ele não ouve. Mas essa palavra ela vai entrar no seu coração e aí você vai falar, meu Deus, como que as pessoas não entendiam essa parábola? Porque você vai entender. O seu coração ele é uma terra boa, o seu coração ele é uma terra fértil, e aí você vai falar, meu Deus, é tão simples. E por que eu não faço aquilo que é tão simples? E hoje você vai ter a oportunidade de fazer aquilo que é tão simples. Olha o que a Bíblia fala em Lucas 15, do 4 ao 7. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não... Antes disso, eu vou parar a leitura. Quem trouxe Bíblia de papel aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão lá no alto que eu não enxergo daqui. Aí. Então abre na sua Bíblia de papel aí, João. Eu vou dar um minuto para você. Eu vou abrir a minha também. Lucas 15.
Lucas 15, só para você abrir, você precisa marcar isso daí na sua Bíblia. 1 minuto é muito? 30? Vixe, então deixa eu parar de falar aqui para eu achar. Beleza? Beleza. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixe as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Da minha versão diz assim, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido, que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E aqui, ele já traz uma mensagem para nós. Será que nós estamos nos colocando numa condição de arrogância e dizendo, eu não preciso me arrepender? Aqueles escribas e aqueles fariseus e aqueles homens da lei, né? Eles criticavam Jesus. E talvez o seu coração esteja tão endurecido que você fala, não, isso não é para mim. Mas o amor de Deus, ele é tão grande, a gente canta aqui, hoje não cantamos, mas a gente canta aqui, que ele vai buscar a ovelha perdida que é a gente. Alguém lembra dessa música? E ele vai nos buscar. Talvez você esteja perdido aqui dentro da igreja. Talvez você esteja perdido dentro de casa. Talvez você esteja perdido dentro do quarto. Talvez você esteja perdido na mesa do jantar, na pizzaria, comendo com todo mundo com um sorriso de orelha a orelha. Mas a real é que você está perdido. Mas se você tiver um coração sensível a Deus, você entende que quando Ele deu a vida por você, Ele está saindo da glória dEle e descendo aqui na terra e dizendo, é por você, é por você. E às vezes você se coloca numa posição tão endurecida e não recebe esse amor, mas o que Ele quer fazer com você? O que Ele faz com a ovelha? Ele coloca nas costas. A ovelha não sabe voltar para casa sozinha. Não é igual um cachorro. Um cachorro, se você está acostumado a andar com ele pelo bairro alguma coisa, e ele escapa, ele volta para casa porque ele sabe o caminho. O gato, então, nem se fala. Mas a ovelha, ela é um bichinho meio esquisito. Ela não volta. Então ele te carrega nas costas. Sabe o que ele faz com você? Quem é líder de GA e levanta a mão? Os adultos líderes de GA e jovens. Levanta a mão lá em cima. Ele coloca essa pessoa aí, que tá, olha ao redor aí. Ele coloca essa pessoa aí para carregar você nas costas. Esse cara, pode abaixar, gente. Esse cara, ele tá a semana inteira lá no WhatsApp, esperando você falar assim, mano, ora por mim que eu tô zoado, vai voltar às aulas, eu vou bombar esse ano. Ora por mim, eu preciso estudar. Eu preciso me desfazer das amizades no primeiro dia de aula, porque está tudo bem, mas eu sei que na segunda-feira, ou se as suas aulas já voltaram, eu sei que na primeira, segunda semana, eu já vou cair de novo, porque esses amigos estão me levando para o buraco. Deus coloca pessoas na sua vida, Deus usa pessoas. Deixa eu contar um dado para você. Primeiro, você era, ou ainda é, uma ovelha que está perdida? Uma pergunta aí, para você falar no seu GA. Talvez você ainda é uma ovelha que está perdida. Eu não sei se você veio aqui pela primeira, segunda vez, ou se você já está aqui desde os seus 0 anos de idade. Mas será que você é uma ovelha perdida dentro de casa? Será que você é uma ovelha que está perdida? Será que você está perdido dentro de casa, como eu falei? Depois você compartilha isso no seu GA. Olha esse dado que interessante, esses dados. A primeira infância, então, da criança, ela é uma fase de total dependência. Deixa eu botar meu
minha marquinha aqui na Bíblia, que talvez eu tenha que voltar para o texto. Ele é uma fase de total dependência. A criança, ela depende totalmente dos pais, para comer, para beber, para trocar, tudo. O mundo da criança é o pai e a mãe, ou o cuidador, o tio, a tia, o vô, não importa. Mas o mundo da criança é aquela pessoa que está cuidando. Quando ela chega dos 3 aos 6 anos, ela entra na fase do herói. É muito louco, porque primeiro que ela é um herói, né? Se é menina, herói menina, talvez ela seja uma menina superpoderosa, não sei. Qual é o herói? Uma heroína. Heroína, obrigado. É uma heroína. Mas os meninos, aí ele é o Batman, ele é o Super-Homem, ele é o Homem-Aranha, começa pelo Homem-Aranha, depois ele é o Hulk, depois ele é um monte de coisa. Tem até que cuidar com as crianças, que eles acham realmente que eles são capazes de tudo. E aí, o pai desse menino, quem era o herói? Quem você era? Quem você era? Fala aí pro seu amigo do lado, quem você era? Se você era o Homem-Aranha, se você era o Batman, quem que você era? Fala aí. E as meninas? Meninas, podem compartilhar comigo quem que vocês eram? Mulher Maravilha. Que heroína você era? Tinha alguma? Que você era? Não, você achava que você era. Super poderosas, a Mirella também. Mano, não chegou pra mim essa. Não caiu no meu Netflix. Cavalo negro? Canário negro? Caraca, essa eu nunca vi. É massa? Alguém manda pra mim depois, porque eu quero ver isso aí. Homem-Aranha, claro. Quem nunca? Volta cá. Na terceira infância, dos 7 aos 10 anos, aí começa a apertar o negócio. É a fase da descoberta dos limites. Aí começa a crítica. Começa as críticas, começa as comparações, porque a mãe do meu amigo dá um tênis para ele, porque a mãe do meu amigo deu um celular para ele, porque a mãe do meu amigo, porque o pai do meu amigo, aí começa a comparar. Ô mano, será que você está preso na fase dos 7 anos, comparando ainda? Mas essa é uma outra mensagem, para de comparar. Porque a fase do comparar é dos 7 aos 10, segundo os estudiosos. Aí começa a crítica. Bom, dos 11 aos 13, aí eu já começo a pegar um pouquinho do start ali, um pouquinho dos juniores, um pouquinho do start. Aí, mano, aí começa a apertar mais um pouco. Dos 11 aos 13, os pais deixam de ser heróis. Mano, eu descobri que meu pai não é o Super-Homem. Aliás, o meu pai é mó cara esquisito. Eu descobri que minha mãe não é a Mulher Maravilha. Eu descobri que minha mãe tem, sei lá, unha torta, unha encravada. Para mim ela era linda. E aí você começa a perceber algumas coisas. Começa a vir mais críticas. Os pais começam a ser aquele cara. Eu estava assistindo. Mano, eu posso falar sobre isso no Start? Não. Eu posso. Mano, eu vou pagar um mico. Posso pagar mico aqui? Não? Vocês deixam eu pagar mico? Tá de boa? Eu estava assistindo Se a Vida Lhe Der Tangerinas. E aí, aí todo mundo fala pro pai assim, ó. Aí toda hora a menina fala pro pai assim: você é irritante. Olha só, você é irritante. Toda hora a menina fala pro pai assim: você é irritante. Daí não sei o que, o pai tá todo amoroso, todo coraçãozinho, todo tchananã. Aí a menina vem e fala assim: você é irritante. Pô, mas ele tá sendo mó gente boa. Ah, você é irritante, você me irrita. E tudo irrita ela. Aí nessa fase, o que acontece? Olha só. Aí nessa fase, os pais deixam de ser heróis e acabam sendo irritantes. Pô, esse cara só me irrita, não me deixa fazer nada que eu quero. O pai dos outros deixa eu fazer. Esse pai, essa mãe, não deixa eu fazer tudo que eu quero. Sabe qual é que é? Você não me entende. Aí você fica preso no você não me entende. Por quê? Porque ele está buscando mais influência, ele está buscando mais independência. Dos 14 aos 17,
começa a mudar um pouquinho. Você que já tem aí 14, 15, 16, você vai perceber, a galera dos jovens talvez, alguns deles, já perceberam que passaram por uma fase da autonomia, onde acontece alguns conflitos, acontecem algumas embates, algumas tretas, mas começa a nascer pelo pai e pela mãe um respeito. Esse cara que ele já está aí nos 16, 17, ele começa a falar, caramba, eu respeito esse cara, eu tiro o chapéu para esse cara, minha mãe é top. Começa a ter um respeito que às vezes lá com 13, 14, 15, não tinha. E talvez uma frase que você pense, você que está nessa idade, chegando nessa idade, ou já tem essa maturidade, você pensa assim, poxa vida, se eu fosse meu pai, eu faria diferente nesse ponto. Se eu fosse a minha mãe, eu faria diferente nesse ponto. Que bom que você tem um senso crítico. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só que daí o que acontece? Esse jovem, ele começa a testar os limites dos pais, começa a testar a ideologia do pai, da mãe. Quando eu falo pai, é pai e mãe, tá? A ideologia do pai e da mãe, se realmente o que ele prega é o que ele vive, ou se ele só fala da boca para fora, enfim. Mas, aqui está o ponto. Quando você está ali, nas duas fases, dos 11 aos 13, dos 14 aos 17, tem um ponto muito importante. O seu pai e a sua mãe, você enxerga ele não mais como herói, não mais como seu universo, mas agora eles são pessoas de verdade. E você enxerga os erros deles. Você vê onde esse cara erra. Você vê onde a mãe erra. Você vê onde o irmão mais velho erra. Você vê onde o vô erra. Você consegue, isso é muito nítido para você. Mas aonde que está o seu desafio? O seu desafio. O seu desafio, mano, eu vou soltar uma bomba no colo de vocês. O desafio que você tem é de fazer com que, mesmo você enxergando tudo isso, mano, eu não sei se vocês estão preparados para ouvir isso. O desafio de você entender que seu pai e sua mãe erram, e eles vão errar, e eu erro, e eu vou errar, e o vô erra, o tio erra, é você conseguir olhar para esse ser humano e falar assim, eu te respeito, cara. Eu respeito você. Eu sei que você não precisa falar. Eu sei que você está errado. Mas eu respeito você. Eu sei que você está exagerando na dose, você apertou muito para mim. Mas eu respeito você. Quando você chega nesse nível de maturidade, mano, é quando todo mundo sabe o que é cosmovisão. Talvez a gente faça uma aula dessa na escola da palavra, cosmovisão. Tirei o óculos, não estou enxergando nada. Cosmovisão é o seguinte, é a forma com que você enxerga o mundo. Como é que você vê o mundo? Quando você olha o mundo, alguém sabe, vou contar uma piada 1950. Alguém sabe o que é uma... Alguém sabe para que serve uma lente vermelha? Os óculos vermelhos? Não é para contar essa, Nath? Ela levantou. Eu não vou contar, então, ela levantou. O óculos vermelho é para ver melhor. E o óculos verde é para ver de perto. Essa foi péssima, vai. Mas beleza, vamos continuar. Só que quando você enxerga o mundo, quem aqui quer ter um olhar bíblico? Quem quer ter um olhar de Cristo na sua vida? Eu quero olhar com os olhos de Jesus. Quando você olha com as lentes de Cristo, você põe as lentes de Cristo, a sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo é uma forma de honra. Porque a Bíblia fala sobre honra e ela carrega nisso uma promessa.
ela carrega honra e promessa. Quando você coloca uma cosmovisão bíblica na sua vida. Por que o mundo está perdido? Porque ele coloca um monte de cosmovisões, mistura, faz um sincretismo de religiões e de ideologias e um monte de coisa, bota num liquidificador e aí a visão do mundo está torta, mas Deus nos convida para ter uma cosmovisão bíblica. E quando você olha para a sua família, quando você olha para os seus pais, a cosmovisão sua, ela é uma cosmovisão de honra. Então, quando eu falei que vocês não estavam preparados, mas eu sei que vocês estão. Quando você tira o olhar do seu pai e da sua mãe da crítica, você coloca um olhar de empatia e um olhar de admiração para esse cara. Deixa eu contar uma história. Lucas 15, 8 e 9. Abre sua Bíblia aí no mesmo capítulo. Versículo 8 e versículo 9. Suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Aqui está na NVI. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la, e quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Lucas 15 fala de 3 parábolas, a primeira a gente já viu, a segunda a gente está vendo agora, e a terceira é do filho perdido. Todas essas parábolas falam de alguma coisa que estava perdida e precisava ser resgatado. Talvez você como start, talvez você como adolescente, e talvez eu como pai, talvez os líderes como pais, filhos que são, talvez tenham perdido alguma coisa que a gente precisa ir lá e resgatar. Meu Deus. Construir, reconstruir. O seu compromisso precisa ser de honrar e respeitar. É como eu falei, é ter uma visão de empatia. Quem sabe o que é empatia? Se colocar no lugar do outro, certo? Estamos na mesma página. Empatia, se colocar no lugar do outro, me coloco no lugar daquela pessoa. Então eu tenho um olhar de empatia, me colocar no lugar do pai e da mãe. E ali eu tenho um olhar de empatia, de respeito, de admiração. Então você precisa avaliar, entender o que é que foi perdido. Alguma coisa pode ter sido perdido lá na sua casa. E essa coisa que foi perdida precisa ser encontrada. Essa mulher que perdeu a moeda de prata, que perdeu as 10 dracmas, ela teve que fazer algumas atitudes para recuperar aquilo que estava perdido. Mas o que a gente faz? O que a gente faz muitas vezes? Desonramos os pais, nos distanciamos, vamos para o isolamento, desconfiamos, desprezamos o ensino, fechamos o coração. Meu Deus. O que precisa fazer? Ter disposição para restaurar, ter humildade para reconhecer, deixar o orgulho de lado, valorizar, lembrar. Olha que eu falei aqui de algumas coisas, das fases das crianças, né? Talvez alguns de vocês tenham que pegar, ir lá no guarda-roupa velho, naquela gaveta velha, naquele armário velho, e pegar, talvez alguns de vocês vão ter que fazer esse exercício. Ir lá e pegar os álbuns de foto. Pegar o pendrive com as fotos de quando você era criança e ver de novo, porque você esqueceu. O diabo apagou isso da sua memória. Talvez você tenha que trazer isso de novo. Valorizar o investimento, o amor, os sonhos, as palavras que foram faladas para você. Alguém lembra da... Não fale, por favor, não fale. Já basta eu pagar mico, não pague também. Alguém lembra do que o pai, a mãe ou a avó chamava você? Ai, lindinho do papai, tchutchuquinho, fofinho, apelidinho. Você foi desejado, cara. Você foi querido, você foi amado. Teve sonhos e teve palavras na sua vida.
Um monte de coisa que foi falado para você e você esqueceu. Então talvez você tenha que ir lá olhar um materialzinho de quando você estava na primeira série, quando você estava no prezinho, olhar as fotos, porque sua cabeça deu um bug, você perdeu essas informações. Sabe o nome disso? Voltar ao coração. Voltar ao coração lá atrás, um coração que talvez esteja perdido. Meu Deus. Terceiro, recuperar aquilo que foi perdido. Enquanto eu falo essa palavra, você precisa examinar seu coração e entender se você, não com suas forças, eu preciso te dar uma notícia, você com a sua força sozinho não vai conseguir. Mas você se colocar num lugar de dependência com Deus e estar disposto a reconstruir, construir de novo aquilo que foi perdido, o laço que foi perdido, o amor que foi perdido. Aceitar o direcionamento que Deus tem dado para a sua vida e que seus pais te deram também um destino, uns limites. Que agora às vezes você fica meio doido e não quer os limites. Você precisa recuperar o que foi perdido e entender que seu pai, sua mãe, eles não são pessoas perfeitas. Mas que mesmo eles sendo imperfeitos, você é amado por eles. Mas talvez você carregue na sua vida uma história que não é tão fácil. Talvez você foi abandonado quando criança. Talvez você foi largado e abusado quando criança. E nós respeitamos o seu coração. Eu respeito o seu coração. Mas mesmo que a falha dos seus pais tenha sido tão grande assim, existe um Deus que estava com você todo momento. Ele estava lá. Ele nunca te abandonou. E o cuidado de Deus com você, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele te trouxe aqui nessa noite. Porque eu sei que talvez o bercinho de vocês não tenham sido tão bonitinho quanto o bercinho do amigo do lado. Talvez você não tivesse nem bercinho. Talvez o uniforme da escola do amigo do lado não tenha sido tão bonito quanto o seu. Ou o seu tenha sido pior do que o dele. Talvez o seu tênis era furado de ir para a escola. E aí você culpa seus pais por isso. Talvez você esteja passando por isso agora, com 15 anos. E você culpa seus pais por isso. Mas você precisa entender que mesmo com todas as lutas que você passa ou que você passou, você é amado pelos seus pais. E mesmo que seus pais, no momento de loucura, digam que eu não te amo, não sei porque você nasceu. Você tem um Deus que te ama e que não falha. Você tem um pai perfeito. Talvez você tenha criado um muro de barreira na comunicação da sua casa. Quebrar a conexão com quem você mais deveria honrar e amar e respeitar, e você quebrou isso. Lembra que eu falei que tinha uma promessa? Efésios 6, 2 e 3 fala assim, honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Tem promessa para você, se você for honroso. Existe uma promessa de vida longa, de prosperidade, de bênção na sua vida, se você for honroso. Mas eu não me aguento. Aguenta, mano. Aguenta. Tem 3 atitudes que nós vamos passar para você resgatar aquilo que estava perdido. Primeira atitude, acenda a luz, igual aquela mulher. Permita que a luz de Cristo ela entre dentro do seu coração e na sua casa. Acenda a luz. Olha o que a Bíblia fala, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa é a luz. Mas a Bíblia fala aqui também, Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, você não pode se esconder. Existe uma promessa sobre você que você é a luz do mundo. Então, o que você faz? Você começa acendendo a luz. Tem uma musiquinha que fala, minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. O que você está fazendo com a luz de Deus que está no teu coração? Você está deixando brilhar? Renato, eu não sei fazer brilhar. Claro que sabe, eu falei antes de começar a mensagem. Para você fazer sua luz brilhar, é só você colocar os seus olhos em
os seus olhos nele e nada mais te satisfaz. Sua luz vai brilhar. Ah, mas se você tirar os olhos dele, sua luz, meu amigo. Talvez você precise acender a luz e conversar com seus pais. Talvez você tenha que orar por eles antes de conversar. Orar muito por eles antes de conversar. Talvez você tenha que abrir o coração, escrever uma carta. Quem escreveu uma carta aqui na semana da Leia, do Start Convida? Quem escreveu uma carta? Quem não escreveu uma carta? Líderes, você pode explicar o que foi isso e encorajar eles a escreverem uma carta. Segundo ponto, varrer. Aquela mulher varreu. Às vezes o lixo emocional que você carrega cobre o que tem valor. Presta atenção. Às vezes as suas mágoas, o orgulho, a sua arrogância, o seu individualismo, ele cobre o que tem valor e você precisa varrer isso da sua vida. Ou você acha que adolescente também não é arrogante? Todo mundo é humildezinho? Ah, tá bom. Às vezes é uma arrogância disfarçada de humildade. Não aceita um conselho, não aceita uma ajuda, não aceita um impulsionamento. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo que você precisa é de um impulsionamento, mas a sua arrogância é tão grande que você não aceita o conselho. Limpa seu coração. Você precisa decidir tirar as mágoas. Tirar mágoas. É decisão. Pedir perdão. Deixar o ressentimento de lado. Isso vai te adoecer. Vai te deixar depressivo, vai te deixar ansioso, vai te deixar isolado. Porque você não varreu, não limpou o seu coração. Terceiro, que essa mulher fez, terceiro princípio que essa mulher fez, procurou até encontrar. Procurou até encontrar. Ela procurou com intensidade, com disposição, com energia e com persistência. Ah, eu já tentei, mas não dá. Minha mãe não dá, ela é intragável. Beleza, quantas vezes você tentou? Ah, tentei semana passada. Ah, me poupe, né, mano? Toda semana eu tento. Beleza, quantas vezes? Ah, eu tento uma vez por dia e daí já desisto porque... Não, mano. É insistente, persistente, energicamente. Com disponibilidade, com disposição. E aí você precisa procurar. Até encontrar. Olha o que a Bíblia fala, Mateus 7, 7 e 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Não desista de conectar o seu coração com o coração dos seus pais. Não desista de ter um coração ensinável. Não desista de ser humilde. Abaixa a cabeça 500 vezes. Engole 500 sapos. Deus, vendo a sua fidelidade, Ele vai honrar você. Ah, mas minha mãe me irrita, meu pai me irrita. Mano, calma. Que nem o Doraminha que eu estava assistindo, né? Você é irritante. Ele nem era irritante. Era a fase que a menina estava passando, que parecia que ele era irritante. Talvez a fase que você está passando, todo mundo pareça irritante. Então segura a onda, dá uma segurada. A terceira parábola, ela fala, e eu não vou aprofundar nessa palavra, ela fala de um filho que decide se afastar do pai, é a parábola do filho pródigo. Que nem deveria se chamar filho pródigo, deveria se chamar talvez o pai pródigo, ou pai maravilhoso. Que aceitou o filho que pegou a herança e caiu no mundo, gastou tudo com mulherada, com balada, com baderna, voltou todo quebrado para a casa do pai. Ah, mas quando ele voltou, tinha um irmão. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Está todo mundo comigo aqui? Só para eu saber, como a gente está longe. Mas tinha um irmão dentro de casa. E esse irmão pegou e falou assim, viu? Você acha que eu vou para a festa? Você nunca matou um boizinho para mim. Aí chega esse moleque que
Destruiu todos os bens, vendeu a fazenda, vendeu o sítio, vendeu o gado, vendeu os porcos, vendeu tudo, acabou com todo o dinheiro que o senhor tinha. E o senhor faz festa, bota anel no dedo dele, bota chinelinho novo da Vans. Você é louco, não vou nessa festa. Não vou nessa festa. Não vou. Eu sempre estive aqui, você nunca me valorizou. Sabe o que esse pai tinha? Isso é outra pregação. Esse pai tinha 2 filhos perdidos. Um filho estava perdido dentro de casa e o outro estava perdido gastando tudo com as badernas, com a mulherada. Por isso que a primeira pergunta dessa mensagem, que fala da ovelha, é: será que você é um filho perdido dentro de casa? Ou será que você é um filho que está perdido com um pé lá fora e um pé lá dentro? Vai e volta. Ou será que você é a pessoa que precisa, assim como aquela mulher, varrer a casa, procurar com diligência, acender a luz e recompor algumas coisas que estão bagunçadas na sua vida? Mano, essa palavra é muito forte. O que você não pode sair daqui é perdido. Você não pode sair daqui perdido. Mas falando sobre família, o mundo fala que a família é um conceito filosófico. O mundo fala que a família é um fenômeno sociológico. A família é só um agrupamento de pessoas. Mas olha, a Bíblia fala, em Gênesis 1, está no próximo slide, do 26 ao 28, o que é uma família. Ela é uma instituição criada intencionalmente por Deus. Ele teve a intenção de deixar registrado o que é uma família. Com características e com propósitos desenhados por ele. Gênesis 1, do 26 ao 28, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os homens do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Nós fomos criados para ser família. E hoje eu quero que você faça um exercício, que é agradecer a Deus pela sua família. Talvez quando você olha para a sua casa, e agora eu quero que você pense lá na sua casa, bota sua cabeça lá na sua casa. Talvez sua família seja imperfeita. Eu acho que ninguém aqui tem uma família perfeita. Mas mesmo a nossa família sendo imperfeita, chega no Natal e a gente fala: ai Deus, o Senhor deu para mim uma família perfeita. Mesmo sua família sendo imperfeita, mesmo sua família sendo uma família rica, mesmo sua família sendo uma família simples e uma família pobre, mesmo se sua família for uma família silenciosa, bem tranquila, ou se sua família for bem barulhenta, você precisa ter um coração que agradece a Deus por ela. Existe um versículo em Malaquias 4:6 que diz assim: isso é profético no coração de vocês. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. E nós que somos mais maduros, vocês que são mais maduros porque vocês estão aqui buscando de Deus, o coração de vocês precisa se voltar para os seus pais, porque toda a igreja está aprendendo que o coração deles precisam se voltar para vocês. Existe um movimento que Deus quer fazer nessa igreja, do coração dos pais se voltarem para os seus corações, mas também o seu coração se voltar ao coração dos seus pais. Deixa eu contar um negócio que talvez você não lembre ou não saiba. Mas o seu pai e sua mãe não fizeram um curso para ser pai e mãe. Eles correram riscos. Eles não sabiam como você ia nascer. Eles não sabiam como você ia ser criado. Eles não sabiam se ia dar tudo certo.
Mas você chegou e alegrou a vida deles. Eles estavam confusos, eles estavam perdidos, eles não sabiam se esse plano ia dar certo. Deu certo. Às vezes dá tudo errado, às vezes dá desemprego, às vezes dá ruim. Mas sabe o que acontece nesse período todo, desde que você nasceu até agora? Olha aqui para mim. O amor deles por você só aumentou. O amor de Deus por você também só aumentou. Mas o inimigo às vezes faz você não enxergar isso. E eu quero que você tome decisões essa noite. Você precisa tomar decisões essa noite. De orar pelo seu relacionamento com seus pais. Então a gente vai fazer 2 orações agora. Aliás, cadê a banda? Cadê a banda? Bora, banda! Olha lá, eu adoro adolescente por causa disso. Bora, mano! Olha aqui para mim. Nós vamos fazer 2 orações. A primeira oração que eu quero fazer é por você que precisa de salvação. Talvez você entrou aqui e não tem certeza da sua salvação. Se você é salvo ou se você não é. E a segunda oração que eu quero fazer com vocês é por aqueles que precisam oração pelo relacionamento com os pais. E aí quando eu falo pais, é pai, mãe, irmão, avô, vó. Com quem você mora. Se você tem BO no relacionamento lá em casa. Eu vou fazer igual o culto de domingo, vou fazer diferente. Eu vou pedir para a banda tocar. E depois eu volto com essa pergunta para vocês. Pode ser assim? Vocês voltam comigo? Amém? E nós vamos fazer essas 2 orações. Eu quero convidar você para ficar de pé.